Maravilhoso Deus, bendito e soberano Pai, nós agradecemos pelo seu amor, a sua bondade, a sua infinita misericórdia. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais sobre a tua palavra, sobre o teu Santo Espírito, que nós possamos entender cada vez mais a maneira que ele atua em nós, que nós possamos aproveitar e sempre dar oportunidade para que ele haja em nós e nos transforme da maneira que o Senhor deseja. Agradecemos, Deus querido, pelo irmão Paulo, que com muita dedicação nos traz a sua mensagem, que as suas mãos poderosas estejam sobre ele e a família dele. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição hoje é curta, hein? O trabalho, então, da Escola da Bíblia é provar, mostrar que a Bíblia realmente é a autoridade máxima nossa, tá? E não podemos deixar isso assim, aí sem falar isto. Tem que provar realmente que a Bíblia é a nossa autoridade máxima, nós dependemos tudo dela, né? Então, é o que nós temos, é a nossa segurança, tá? Nós vimos, então, na aula ontem, né, de ontem, né, o cancelamento dos dons espirituais. Então, nós vimos que realmente ele foi temporário até que a chegada do perfeito, né? Então, ele foi... Deixa eu fechar a porta. Aqui tem live de tudo quanto é lado aqui em casa. Então, com a Bíblia escrita, então não precisamos mais dos dons, né? E também os apóstolos morreram, somente eles tinham esse poder para transmitir, só eles. Ninguém mais podia fazer isto. E morreram também as pessoas que receberam a imposição, os dons, né, da mão dos apóstolos, então cessaram. Então, as providências de Deus são assim, saiu os apóstolos, então a igreja já tinha a Bíblia, né, por escrito. Então ela não precisaria mais dos apóstolos, porque realmente eles foram treinados todo esse tempo, ensinados, né? E então os dons realmente foram cancelados. Não temos necessidade de dons de maneira alguma. Quem faz isso é obra satânica, Satanás abusa disto, né? São movimentos aí realmente fenômenos, né, coisas assim, e chama muita atenção. Então, deixa eu pôr o negócio de passar aqui. Então, a nossa autoridade hoje, máxima, então, é a Bíblia. Dependemos completamente dela e tudo tem que ser de acordo com aquilo que está escrito. Satanás realmente usa a Bíblia hoje e engana as pessoas, né? Como enganou Eva e tantos mais. Mas para nós, então, temos que realmente se apoiar na Bíblia, né? Eu vou abrir a página aqui. Então, é a nossa autoridade máxima, né? Então, hoje, não precisamos mais dos apóstolos, né? Foram úteis, né? Muito úteis, né? No princípio. Foi eles que receberam o Espírito Santo, foi eles que deram início à igreja, foi eles que ensinaram lá, Atos 2:43, a multidão perseverava na doutrina dos apóstolos, né? Eles que ensinaram o povo, mas só que hoje nós não precisamos mais dos apóstolos, né? De maneira alguma. Também não precisamos mais dos dons espirituais, não precisamos mais disso, porque tudo que tinha que ser revelado está escrito. Toda a vontade de Deus está escrito, então não precisamos mais de dons espirituais. Também não temos apóstolos para isso, né? Então, o que nós temos hoje? Temos a Bíblia, a palavra de Deus, e então estamos bem melhor que os próprios cristãos do primeiro século. Eles tinham apóstolo, mas não tinham a parte escrita. Então, nós temos a parte escrita e nós podemos provar para as pessoas, então, aquilo que é a vontade de Deus, né?
Então, devemos realmente ter a Bíblia, né? Não para negócios, né? Não se ganha dinheiro com a Bíblia. Nossa orientação, sabe que a maior surpresa de todas as pessoas que vêm estudar é que nós não cobramos nada, né? Então, eles não ficam assim, atônitos, né? Como você não cobra nada, né? Então, a gente mostra, olha, Jesus, ele pediu para o Evangelho se fosse dado de graça, né? De graça você recebeu, de graça dai. Então, se nós cobrássemos para ensinar a Bíblia, nós já estaríamos ensinando errado, né? Sabe, nós temos que fazer uma diferença no mundo hoje, né? Uma diferença. Somos diferentes porque nós somos bíblicos, né? O pessoal fala assim, não, vocês são diferentes, diferente é vocês, nós somos reais, nós somos de acordo com a Bíblia, né? Então, não somos diferentes, diferente é você. Nós procuramos ensinar somente a Bíblia. Esse é o nosso lema, é o nosso alvo, é ela que nos mostra Jesus, todas as coisas. Então, a Bíblia, ela é uma fonte de teologia. Então, ela informa tudo aquilo que nós precisamos. Tudo. Existe resposta para tudo na Bíblia. Para tudo, né? Então, não precisa buscar revelação, profecias, não precisa mais disso. A Bíblia nos dá toda a orientação necessária. Então, ela é a palavra de Deus. Então, e não precisamos mais disso. É o que eu falo. Ó, se você precisa dos dons, jogue sua Bíblia, ou me dá sua Bíblia, que eu dou para outra pessoa. Então, se precisar dos dons, joga a Bíblia fora. Não use a Bíblia. Então, ela seria desprezada, né? Se usar os dons, tem que... Entrou a palavra de Deus, tem que sair os dons, né? Não daria para ficar duas coisas, né? Então, a importância da Bíblia é a palavra de Deus. Tá? O que a gente procura mostrar é a Bíblia é o livro de Deus dado para o homem, para toda orientação. Né? Então, isso é a Bíblia. Então, foi dado para nós, para toda a orientação que nós precisamos. Tá. Jeremias capítulo 30, tem várias passagens, não dá para mostrar todas, né? Essa aqui é bem bacana, essa passagem de Jeremias 30, 1 e 2. Então, a palavra aqui do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Então, o pedido de Deus, em várias passagens mostra isso, que ele pediu para que fosse escrito. Agora, por que ele pediu para que fosse escrito? Oh, faltou toda a vida. O Marino não me lembra para... Então, por que ele pediu, então, para ser escrito? Tá? Então, eu pergunto para os alunos, por que Deus pediu para escrever a Bíblia? Né? A pessoa fala, para conhecer Deus, para conhecer a verdade, para saber o certo e errado. A pessoa vai falando, né? E tem uma coisa, por que Deus pediu para escrever a Bíblia? Para ninguém dizer assim, eu não sabia. E Deus vai falar o quê? Mas estava escrito, né? Então, hoje você tem a Bíblia, né? Eu dou aula em Ribeirão Preto, fica no hotel. Lá na gaveta tem Bíblia. Outro dia eu estava no hospital, lá tem Bíblia. Né? Então, todos os lugares tem Bíblia. Então, não tem como dizer, eu não sabia, né? Porque está escrito. Então, Deus pediu para ser escrito. Então, não tem justificativa, né? Para dizer, eu não sabia. Porque a Bíblia é o livro mais vendido, né? É o livro mais antigo que existe. Então, não tem justificativa para dizer, eu não sabia, porque está escrito. Está escrito. E nessa passagem aqui, é muito importante essa passagem aqui. Tá? Essa passagem, sim, é aquela passagem para você encostar o aluno na parede mesmo. Você encosta ele na parede mesmo. A importância de conhecer a Bíblia. A necessidade de conhecer a Bíblia que cada um tem. E isso é individual. Conhecer a Bíblia é individual. Porque em João 12, 48, Jesus fala assim,
Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem? A própria palavra que tenho falado, proferido, essa julgará no último dia. Então, no último dia, no juízo final, quem vai nos julgar? É Jesus? Não. É Deus? Não. É o Espírito Santo? Também não. Quem vai nos julgar? A Bíblia. Então, eu tenho que viver o que hoje? De acordo com a Bíblia. Então, você vê a necessidade que eu tenho de estudar a Bíblia, de conhecer a Bíblia, examinar a Bíblia. Essa é a necessidade. Agora, os dons. O que Paulo falou dos dons? Os dons são incompletos. Ele em parte. Mas ele falou o que da Bíblia? Que a Bíblia é perfeita, é o completo. Então, do que nós dependemos? Dos dons ou da Bíblia? Né? Então, a Bíblia é importante, porque nós vamos ser julgados de acordo com aquilo que está escrito. Essa é a palavra de Deus. Né? Hoje tem a lei de trânsito. Né? Tem que conhecer a lei de trânsito? Tem que conhecer a lei de trânsito. Tem que conhecer as leis, porque senão vai ter multa, vai perder habilitação e tal. Então, a Bíblia é nossa orientação. Como viver para agradar a Deus enquanto nós estamos aqui. Então, essa passagem é de suma importância mesmo para nossas vidas. Então, nós vamos ser julgados. Jesus vai usar a Bíblia. Mesmo que nós queimássemos todas as Bíblias, jogássemos fora, Jesus tem a original, né? Ele vai trazer a dele no dia lá, não tem como fugir dela, né? Então, é como um juiz enquadra uma pessoa nos artigos aí. Então, o que Jesus vai usar é a Bíblia para... Então, se estiver de acordo com ela, tudo bem. Se não tiver, amém, né? E Jesus fala assim, que a Bíblia é a verdade, né? Então, ele fala, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então, a Bíblia, ela é a verdade. E além dela ser a verdade, ela santifica. Santifica. Então, não vai me comer a Bíblia, né, para ficar santo, né? Não vai ficar batendo a Bíblia na cabeça para santificar. Não. A Bíblia nos ensina toda a santificação, né? A Bíblia nos ensina tudo que nós temos que fazer. Então, além dela ser a verdade, ela nos santifica. Né? Ficamos santos se lermos a Bíblia e aplicar no nosso coração. Então, não é carregar uma cruz 5.000 quilômetros que vai ficar santo, né? Vai ficar atleta. Mas santo é estudar a palavra de Deus e aplicar no nosso coração. Não no coração dos outros, né? No nosso, né? A Bíblia foi escrita para nós. O Enio Latour, lá tem uma lição chamada assim, A Lei de Deus para mim. Não sei se você já conhece esse estudo dele. Então, a Bíblia foi escrita para quem? Foi escrita para mim. Então, ela me santifica porque ela é a verdade. E Paulo disse, né? Vocês conhecem essa passagem, que era o poder de Deus para salvar. Olha, tá vendo? O que nos salva? Os dons é a palavra de Deus, né? Então, olha, por isso que a gente faz paralelo com os alunos. Né? A Bíblia é o poder de Deus para nos salvar. Onde eu encontro salvação? Examinando a Bíblia, as Escrituras. Como no 1,16, Paulo fala, pois não me envergonho do Evangelho, da palavra de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também dos gentios, né, do grego. Então, é o poder de Deus para a salvação. Então, Paulo diz, eu não tenho vergonha, não me envergonho deste livro, porque é o poder de Deus que salva a minha alma. Então, para que eu seja salvo, é falar em línguas, né? É profetizar? Não. Ser salvo é que eu me aplique a palavra de Deus no meu coração. Tá? Então, você consegue realmente encostar as pessoas na parede mesmo, né, com a palavra de Deus. E Pedro fala assim que a Bíblia ela é eterna. Né? Então, a lei no céu, ela é a lei do céu. Vai. As mesmas coisas que nos orienta aqui hoje, em servir, em amar, em fazer o bem, em santificar, isso continua no céu, porque a palavra de Deus continua no céu. Ele fala, a palavra de Deus é eterna. Então, eterna é uma coisa que não termina nunca, né? Em 1 Pedro 1, 23 a 25, Pedro fala assim, pois fosse regenerado, não de semente corruptível, né, uma semente que se destrói,
mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é viva e permanente, olha aí. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, a palavra do Senhor permanece eternamente, né? Ela é eterna. Então, qual é a lei lá do céu? É a Bíblia. Então, como que eu aprendo a viver no céu? Através da palavra de Deus. Examinando a palavra de Deus, aplicando no nosso coração, né? Então, veja o poder da palavra de Deus. E o que Paulo, você sempre repita para o aluno. O que Paulo falou sobre os dons? Em parte falamos, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas um dia vai vir o perfeito. Você vê o paralelo entre os dois, né? Então a Bíblia é eterna. Então a salvação, que foi dito para o rico lá na parábola do Lucas 16, né? Quando o Abraão diz assim para o rico: você teve toda a oportunidade lá, e Lázaro os males. Então a salvação é hoje. E através do que? Paulo disse, a palavra de Deus é a salvação. Eu não me envergonho desse evangelho, porque é ele que salva. Então, esse é o poder, a autoridade máxima para nós, a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela então é o livro de Deus, porque foi Deus que inspirou homens para escrevê-la, né? Então, quantas pessoas que dizem que não estudam a Bíblia porque foi homem que escreveu? Homens escreveram, então eu não acredito, né? E eu sempre falo assim, ainda bem que não foi um cavalo que escreveu, né? Mas Pedro fala assim, olha, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazer bem atendê-la como uma luz, uma candeia que brilha no escuro. A palavra de Deus é como uma luz que brilha no escuro, na escuridão, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce no vosso coração. Então, a palavra de Deus, Pedro fala assim, ela é como uma luz que vai entrando num coração escuro, tenebroso, e vai clareando, e nasce Jesus, a estrela da alva, né? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura foi de particular vontade, né? Particular elucidação. Então, Pedro diz assim, ó, nenhum apóstolo viu um passarinho bonito, uma flor bonita, e ficou inspirado a escrever um livro. Não, não é de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, Pedro fala. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Pedro disse, olha, quem escreveu a Bíblia foi homens santos. E eles escreveram movidos, dirigidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que orientou, que ensinou, que falou tudo que devia ser escrito. Então, ela é inspirada por Deus, escrita através de homens, através do Espírito Santo. Então, essa é a palavra de Deus que nós temos em nossas mãos. É interessante essa passagem aqui, que o autor de Hebreus fala que a Bíblia é viva. Ela tem vida. Né? O Velho Testamento passou a ser escrito há 1500 anos antes de Cristo, do Novo Testamento há 2000 anos atrás, praticamente. E ela é atualizada até hoje. Não envelhece. Ela se atualiza dia após dia. Como antivírus, né? Se atualiza. Então, a Bíblia, ela tem vida. Desde quando a pessoa abre o coração, né? Se não abrir o coração, não vai só enfeitar a estante, né? Em Hebreus 4:12, o autor de Hebreus diz assim, porque a palavra de Deus é viva. Isso não é coisa morta, né? E eficaz, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 cortes.
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e há para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que beleza, né? Quando o livro de Hebreus ele veio da Itália, né? Foi Timóteo que trouxe esse livro. Lá no final de Hebreus, não lembro a passagem, mas tem essa menção. Então, a arma famosa da época era a espada romana, que era usada por um soldado forte e treinado, né? Então ele fala que a palavra de Deus era mais eficaz ainda do que essa espada de 2 cortes, né? Quando a pessoa abre o coração, ela penetra. Então, a espada romana entrava em uma pessoa e cortava a pessoa no meio, né? Então ele fala que quando a pessoa abre o coração para a palavra de Deus, ela entra e faz uma limpeza no coração e faz uma separação e ajuda a entender todas as coisas, discernir tudo aquilo que a pessoa precisa. Olha que beleza é a palavra de Deus. E o que Paulo disse sobre os dons? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas um dia vai vir o perfeito. Então, quando ele fala o perfeito, ele está se referindo à palavra de Deus escrita, né? Onde você pode examinar, buscar, fazer estudo. Se você der uma passagem, ela é tão perfeita. Se você der uma passagem, um texto da Bíblia para, vamos supor, 10 homens, faça uma mensagem desse texto. Cada um fica dentro do contexto e cada um fala de uma forma. Você nunca chega no fundo, porque ela é viva. Então, é algo que penetra no coração. Essa é a importância, é uma autoridade máxima para nós. E ela é perfeita, então, né? Tiago fala, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Jesus falou assim que ela santifica. Mas olha o que Tiago falou. Aquele que considera atentamente. Então, a Bíblia não é nenhum... alguma coisa que faz mágica, né? Amuleto. A Bíblia não é nenhum amuleto, né? Essas coisas aí. Uma filha ou sei lá, alguma coisa. A Bíblia não é... A Bíblia é para aquele que atenta na lei perfeita, né? A palavra de Deus. A lei que trouxe a liberdade. A lei de Moisés era aquela lei ditadura, né? Se pecasse, morria, não tinha perdão de pecado. Era uma lei obrigatória, escrita em pedra. Mas a lei de Cristo é a lei da liberdade, que nos dá vida. Você tem liberdade para servir a Deus, falar com Deus, ser perdoado por Ele. Então, aquele que atenta na lei perfeita, não sendo um ouvinte negligente, entrou aqui e saiu lá, né? Não. Essa mensagem foi boa para o Silvio, né? O Silvio estava precisando ver essa mensagem. Então, ouvinte negligente que pega a Bíblia para os outros. Lembra da lição que eu falei do Enio? A lei de Deus que foi escrita para mim. Então, ele não é um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Olha o milagre que acontece. Esse será bem-aventurado no que ele realizar. Não precisa comprar voto, né? Em religiões. Não precisa fazer jejum para falar em línguas. Não precisa nada disso. Então, a pessoa que atenta para a palavra de Deus, Paulo disse, é como uma espada. Ela penetra no coração e ela faz uma limpeza. Tira todo o mal que existe. Então, é nossa autoridade máxima, a palavra de Deus. E os evangélicos têm que ouvir isto. Porque eles não respeitam a Bíblia. Eles não obedecem a Bíblia. De maneira alguma. Eles obedecem o pastor. Obedecem as regras, né, da denominação. A denominação Deus e Amor, ele tem uma
Eles têm uma Bíblia lá, que no final tem tipo assim, o estatuto da igreja está ali. Então, todas as regras da igreja estão ali. E eu tive um aluno que ele falou assim, que ele obedecia aquilo lá e não a Bíblia, né? Aquilo lá era a regra dele. É isso que eles fazem com a Bíblia, a palavra de Deus. Então, tem que realmente defender essa palavra. Defender, porque ela é o que nos dá vida. É ela que nos leva, vai levar no céu, né? É a palavra de Deus, nossa autoridade máxima. Então, a importância de obedecer à palavra de Deus. Olha, eu não vejo um homem mais fiel e de fé do que Noé. Não vejo. Se vocês estudar toda a história de Noé, é uma loucura o que Deus pediu para ele. Mas ele fez. Deus pediu para ele, construa um navio, tá? Construa um navio. 300 côvados é o comprimento, mais ou menos 135 metros. 50 côvados de largura, mais ou menos 22 metros e meio de largura. 13 metros de altura. 3 divisões. Eu estou para derramar água sobre a terra. E nunca havia chovido. Era um vapor que subia e ele acreditou. E a mão de obra dele. 3 filhos, eram novos os filhos, não tinha ferramenta. E Deus exigiu, olha, eu quero dessa madeira de cipreste. É uma madeira realmente própria para água, para navios. Ela é leve e ela tem resistência na água. Eu quero assim, e assim, e assim. Quando Deus chamou Noé, ele tinha 500 anos. E quando então choveu, que realmente veio de cima, ele tinha 600 anos. Então ele demorou 100 anos na construção desse navio. E ele aguentou todo esse bando de pessoas, dizendo que ele era louco. Onde se viu? E sabe que Noé morava 200 quilômetros longe do mar, ali em Ur, os caldeus ficaram 200 quilômetros do mar, e ele construiu o navio. Por isso, o Espírito Santo falou para Moisés, em Gênesis 6, 22, e assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E ele repete, no 7:5, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. 2 vezes o Espírito Santo mostra para Moisés escrever a importância da obediência. E sabe o que ele fala no capítulo 7, versículo 1? Ele fala assim, disse o Senhor a Noé, Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então, nesses 100 anos que ele passou construindo esse navio, Deus estava observando ele. E Deus fala o que para ele? Entra na arca. Você pode entrar, você tem sido justo diante de mim, no meio desse povão, né? Na época, Gênesis 6:5, era mal todo o desígnio do coração do homem, somente para o mal, só para a maldade. E Deus decidiu destruir tudo. E Noé, ele morava no meio dos seus contemporâneos. E não era um homem íntegro, justo e andava com Deus. E lá em Hebreus, cita ele, Deus condenou o mundo por causa da fé de Noé. Se Noé não conseguisse construir o navio, chutasse a pau da barraca, que loucura fazer isto, Deus não teria destruído o mundo. Não teria. Ele destruiu o mundo porque alguém provou que tinha fé nele. Então, ele julgou o mundo por causa da fé de Noé. E sabia que nós também vamos julgar o mundo? Sabia que nós vamos julgar o mundo também? Então, lá em Mateus 25, 46, irão estes para o céu e os outros para o inferno. Por que Deus vai fazer isso? Ele vai falar para as pessoas que vão para o inferno. Por que vocês não fizeram igual eles fizeram lá? Por que vocês não fizeram igual? Então ele vai usar a nossa obediência, vai usar a nossa fidelidade para condenar o mundo no inferno. Porque ele dá oportunidade. Ele deu 100 anos para as pessoas ir lá pegar um machado e ajudar Noé a construir e acreditar em tudo.
Então, Noé acreditou na palavra de Deus, foi mostrado como um homem de fé, e Deus permitiu que ele entrasse na arca. E Deus destruiu o mundo inteiro com isso. Agora, quem pisou na bola foi Moisés, né? Moisés pisou na bola com Deus. Lá no livro de Números, né, mostra a caminhada deles, né? É o livro de Números que chama Números, mas mostra a peregrinação deles no deserto, né? Chama Números porque tem 2 censos que foram feitos, né, da nação de Israel. Uma lá no Monte Sinai, quando eles saíram do Egito, e a outra depois de 40 anos, né? Então, chama Números por causa disso. Mas, na verdade, o livro de Números, ele mostra a peregrinação do povo no deserto, 40 anos. E imagina morar no deserto, né? Imagina a loucura, né? E o povo estava reclamando, né? O povo reclamava. E Moisés, então, no capítulo 20, de Números 8 ao 12, vai ter com Deus, né? Então, disse o Senhor a Moisés assim: toma o bordão, o cajado, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Você já conversou com a rocha, não? Deus mandou conversar com uma rocha. E dará a sua água. Chega lá, Moisés, fala com a rocha e vai dar água. É interessante, né? Abre um parente aqui. É que Deus não faz as coisas. Ele quer que nós façamos. Né? Deus podia falar, tá bom, Moisés, vai sair agora da rocha. Não, Moisés, vai lá e fala com a rocha. Vai lá e fala com a rocha. Vai dar água. Então, Deus não vai falar para o pessoal de Campinas, né? Aí, quem é bonzinho, eu vou salvar você agora. Não. Ele fala para a igreja em Campinas. Vai lá falar para eles, tá? Vocês têm que falar. Se você não falar, eu vou cobrar de você. Então, Moisés fala com a rocha. E assim tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação, seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora seus rebeldes. Olha só, subiu na cabeça. Né? Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Agora, seus rebeldes, reclamões, olha que eu e Arão vamos fazer agora. E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. A palavra de Deus para Moisés. Vá lá e fala com a rocha. E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Consequências. Números 12, do 12 a 3. Deixa eu ver o negócio se está certo. Está errado, olha. É Números 20. Olha só, 12 ou 13. Depois disse o Senhor a Moisés. Não está certo. Essa passagem aqui está errada. Acho que é 32. Lá no final do... Depois disse o Senhor a Moisés. Sobe este monte Abarim e vê a terra que deu aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado. Você que foi rebelde, Moisés. De me santificar nas águas diante dos seus olhos. São essas águas de Meribá, de Cádiz, do deserto de Zim. Então, quando Moisés estava aí com o povo, aí antes do Jordão, para se atravessar o Jordão, né, a primeira cidade de Jericó, Deus pediu que ele subisse esse monte de Abarim. Olha, você vai ver toda a terra que eu vou dar, mas você não vai lá. Sabe por quê, Moisés? Lembra lá na contenda lá das águas, tá? Você foi rebelde, você não me santificou nas águas diante dos seus olhos. Você não me santificou diante do povo. Sério, né?
Mas Deus não podia ter quebrado o galho de Moisés. Moisés há 40 anos, esse povo, aguentando. E pisou uma vez só na bola com Deus. E Deus falou, você não entra. Aí precisou Jesus morrer na cruz para salvá-lo, né? Porque ele desobedeceu a Deus, foi rebelde ao mandado de Deus. Mas Noé, olha só, Noé obedeceu a palavra de Deus. Então é isto que nós temos que pregar, né? É isso que nós temos que pregar e mostrar. É por isso que nós temos que ser diferentes, sabe? Nós não temos que ficar falando de placa de igreja, de prédio de igreja, nada disso, de título, nada disso. Nós temos que falar da palavra de Deus. Tem que esquecer esse negócio de prédio, né? Tem que esquecer disso. As pessoas querem reunir por causa do prédio. Acham que o culto é por causa do prédio, né? Os irmãos do primeiro século, vocês fizeram escatologia, os irmãos reuniam em catacumbas, nas florestas, perseguidos pelo império, e eles reuniam, né, as escondidas. Né? Então, o que nós temos que mostrar para as pessoas é a obediência. Por exemplo, aquela árvore que estava no meio do jardim, que Deus disse a Adão e Eva, não coma, você morre. Não interessa que árvore que era, se era abacate, se era laranja, sei lá o que era. Não interessa o fruto. O segredo da árvore era a obediência. Era não... Deus disse, olha, eu não vou pôr cerca elétrica em volta. Se você quer viver aqui, Adão e Eva, não coma, não toque. Você viverá eternamente, só isto. Então, o segredo da árvore era a obediência. O segredo de Noé é a obediência. E o problema de Moisés foi desobedecer a palavra de Deus. Não fez o que Deus mandou. Então, são consequências, né? Consequência, desobedecer a doutrina de Cristo. Eu vou contar um segredo para vocês. Segundo João, versículo 9. Foi essa passagem que eu estava na igreja Brasil na denominação Brasil para Cristo. Eu era noivo de uma moça lá e ela tocava acordeão, né? E vocês conheceram o Mark, né? Outro dia que eu fiz a mensagem no culto, o Mark estava lá, né? O Mark, ele morava em Bauru, não, Bauru, depois ele mudou para Campinas. Era o Mark, o Davi Rose e o Lério Wiggins. E eles foram a Araçatuba e eles conheceram a minha família. E passaram a ensinar nós, né? Mas eu tinha noiva lá na denominação e ficava, né, com o pé lá e o pé aqui, né, tal. E um dia o Davi Rose, na estudo, ele mostrou essa passagem, segundo João, versículo 9. Ele fala, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Mas eu tenho 50 anos de igreja, mas não tem Deus. É o que o João falou, é o que o Espírito Santo falou para ele. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Esse sim. Sabe, isso me pesou muito, muito mesmo. Né? Muito, pesou muito. E aí eles me convidaram para fazer a teologia, né? Era feita só por americanos na época. E, então, aí eu passei a fazer teologia e aí então passei a seguir, né? E, então, essa passagem é muito forte, Se ultrapassar e além daquilo que está escrito, não tem Deus. Não adianta. Você pode jejuar todas as semanas, pode fazer o que você quiser, vai no monte, ora, né, e dá dízimo, o que você quiser, faça o que você quiser. Mas se não obedecer a palavra, não tem Deus. E aí você encosta as pessoas na parede. Olha, você não aprendeu sobre a ceia? Não é o primeiro dia da semana? Você fala uma vez por mês, você não tem Deus. Não tem Deus. Né? Na nossa cultura, acho que ter Deus é ser bonzinho, é ir na igreja, né? É não fazer mal para ninguém. Nessa cultura, acho que isso é ter Deus. Não.
ter Deus é obedecer a palavra dele. Isso é ter Deus. É obedecer a palavra dele. Então, a Bíblia é nossa autoridade máxima. Máxima. E nós, então, dependemos da Bíblia para nossa vida, né? Dependemos da Bíblia para entrar no céu. É o que nos salva. Então, consequência em desobedecer a palavra de Deus. O livro do Apocalipse termina assim, 22, 18. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia deste livro. Veja aqui o texto. E se alguém lhes fizer... essa aqui não está, essa que eu colei aqui. Na revista atualizada, fala assim, se alguém fizer qualquer acréscimo, aqui nessa fala, alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas escritas neste livro. Então, se alguém acrescentar alguma coisa, então, na tradução da Almeida atualizada, fala assim, se alguém fizer qualquer acréscimo. O que quer dizer a palavra qualquer? É uma coisa insignificante, né? Que cor você quer? Qualquer uma. E o tamanho? Qualquer um, tá bom. Então, é uma coisa insignificante. E Jesus fala para João, olha, João, se alguém mudar alguma coisa daquilo que eu escrevi, ele perde a salvação. Virá pragas, ele vai para o inferno. Você vê como é sério? E no 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, vamos tirar, sabe, a ceia, né? Vamos tirar a ceia, vamos fazer uma vez por mês, né? Vamos introduzir o dízimo. Então, essa pessoa está condenada ao inferno. É o que a palavra de Deus diz e acabou, né? Não tem como mudar isso. Ou é ou não é. Ou joga fora a Bíblia. Então, veja a importância, nossa autoridade máxima, a palavra de Deus, a palavra escrita. O que Paulo falou sobre os dons? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, não era algo completo, não é algo que supria a necessidade das pessoas. Então, a Bíblia é nossa autoridade máxima. Tá? A Bíblia é nossa autoridade máxima. Não discuta com a Bíblia. Não discuta com a Bíblia. De maneira alguma. Não aceite nada que não esteja escrito na Bíblia. Tá? Doutrina da igreja, doutrina dos homens. Não aceite nada. Se a Bíblia não for para você uma autoridade máxima no que está escrito, então faça isso com ela. Olha. Jogue no lixo. Não serve para nada. Não serve. Então, se ela não for autoridade máxima para definir as coisas que estamos fazendo, então joga no lixo. Não tem proveito algum. De maneira alguma. É anulada. Ok? A mesma coisa. A mesma coisa que o Jeremias fala assim, né, quando ele profetiza em Jeremias 31, 31, ele fala que Deus faria uma nova aliança porque os judeus anularam a aliança de Moisés. Mesmo antes da lei ser cumprida por Cristo, cancelada na cruz, eles já tinham anulado pela desobediência. E jogaram no lixo a lei de Moisés. Então, eu falo para meus alunos assim, joga no lixo. Por que você quer essa Bíblia aí? Falo mesmo. Por que você compra essa Bíblia tão cara aí? Olha aí. Por que você comprou isso daí? Joga no lixo. Que você quer isso o quê? O que você quer com isso daí? Né? Tem que pegar pesado. Pegar pesado. O que Jesus fazia com os fariseus e saduceus? Raças de víboras. Ele xingava mesmo, falava mesmo. Né? Então, tem 3 passagens aqui e não é como fala assim, uma coincidência, tal. Não, é realmente o que foi pedido. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo Deuteronômio 4, 2, né? No início, né, a orientação
de Moisés, a nação de Israel, quando Moisés... Deuteronômio, a palavra deuteros e nomos, né? Deutero é segundo e nomos é lei. Então, Deuteronômio a lei foi ensinada pela segunda vez. A primeira vez foi ensinada para o povo que saiu do Egito, lá em Êxodo 20, né? Até o 40. Agora, lá no Monte Abarim, Moisés, antes de o povo entrar, ele ensinou os filhos dele, depois que contaram, depois que passou a praga, os 40 anos lá, contra o povo. Então Moisés ensina novamente a lei, a segunda vez, por isso que ele chama Deuteronômio. A tradução está errada, né? Detergente, né? DT, né? Então, ele fala assim para eles, ele está ensinando o que eles não podiam fazer se eles quisessem entrar. Nada acrescentareis e nada diminuireis dela, no início da Bíblia. Então ele fala isso. Não mexa naquilo que Deus falou. Não mexa. Não acrescenta e não diminua. Nada. No meio, lá no meio, quando Salomão não tinha se envolvido com a mulherada dele lá, 700 mulheres, mais 300 concubinas, então ele era um homem que falava bem a palavra de Deus. Ele fala assim, nada acrescente às palavras. Não acrescente nada. E no final que nós vimos, lá, Apocalipse 22, nada acrescenta e nada diminua. Então não mexa na palavra de Deus. É o que Deus tem para nós, para nos salvar, para nos dar vida. Então não mexa em nada do início, do meio e no final. Não mexa na palavra de Deus. Porque ela é a autoridade máxima, é o que nos salva, ela é eterna, é o que vai governar os céus. Então não se mexa na palavra de Deus. Se mexer, não tem Deus. Foi o que João falou. Se mexeu, não tem Deus. Acabou. Então veja bem, é uma coisa muito séria. Muito séria. Interessante a passagem aqui de 2 Timóteo 2, 3, 16, né? Que Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim, olha Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para ensinar, ela ensina, a palavra de Deus nos ensina, e conforme nós vamos aprendendo, a própria Bíblia começa a nos repreender. Ó, Paulo, você está fazendo isto, e olha o que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz isto, então você não está fazendo isso. Então ela começa a me ensinar e começa a me repreender. Aí, se o meu coração é bom, eu começo a me corrigir. Então, porque a palavra está puxando minha orelha, está me orientando, falando. Então, eu começo a me corrigir, vou me corrigindo, vou estudando, vou me corrigindo. Eu fico educado, vou tendo informação e me torno um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, os dons faziam isto? Não, não faziam. Dependia dos apóstolos, né? Dependia deles, dependia do Espírito Santo fornecer e dar o dom. Né? Mas a palavra de Deus, o que ela faz? Ensina, repreende, corrige, educa e nos torna perfeito. Então, essa é a palavra que nos foi ensinada, né? Essa é a palavra de Deus, poderosa para nos salvar. Nossa autoridade máxima. E é o que nós temos que defender, essa bandeira, a palavra de Deus. Então, Paulo profetiza lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Então, ele fala, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha como ele trata os dons, né? O apóstolo Paulo ele era corajoso, né? Ele falava que a lei de Deus era imperfeita, né? Com defeito, lei com defeito. Não que era uma lei errada, mas ele tinha coragem de falar isso para os judeus. É uma lei que tem defeito, ela não perdoa o pecado. Ela não perdoa o pecado. Então, não que ela era errada. Né? E ele fala assim, os dons é em parte, então será aniquilado quando vier o perfeito, que é a palavra de Deus, né? Então, quando a Bíblia estiver completa, então não precisaremos mais dos dons, né? Então, os dons serão
aniquilados, né? Cancelados quando tivermos a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Então, não temos mais necessidade dos dons espirituais, porque nós temos, então, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus está nas nossas mãos. Amém? Tudo bem com vocês? Tudo. Então, hoje nós vamos terminar mais cedo. Essa foi a última aula, tá? Não deu para fazer hora extra. Deu para entender a mensagem? Sim. Então, não ficar discutindo sobre dons com as pessoas. É uma coisa que é passageira, né? Então, mostre tudo o que for necessário e o que tem que colocar, então, para as pessoas é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Isso tem que pôr. Paulo, você me chamou uma atenção numa coisa muito interessante que eu considero, né? Lá, quando fala que o imperfeito vai ser aniquilado, os dons espirituais foram aniquilados, e hoje, você disse que hoje qualquer manifestação de dons espirituais, e a Bíblia diz que ela seria aniquilada, então se existe hoje, não é do Espírito Santo. De jeito nenhum. Pois é, estava escrito, mas eu nunca tinha reparado assim, né? Com essa força, com essa intensidade, né? Ao ponto de poder falar, não é de Deus, né? De jeito nenhum. Se nós aceitarmos qualquer coisa, eu tive um sonho, sabe? Você já está desprezando a palavra de Deus. Você não precisa sonhar. Está tudo escrito. Sonho é um negócio complicado, né? Todo mundo tem um sonho, né? Tem cada pesadelo, né? Tem cada pesadelo. Verdade. Você já sonhou sem roupa? Eu já sonhei sem roupa, dá um pesadelo danado, velho. Uma loucura. Você acorda assim, parece que o coração vai sair pela boca. Verdade. É cada pesadelo, velho. Deve ser feio mesmo, hein? Deve ser feio mesmo, viu? Tô brincando. Uma vez eu sonhei que eu estava dirigindo um caminhãozinho Mercedes, esses pequenos, né? E não tinha freio, rapaz. Não tinha freio, você pisava assim, ó. Rapaz, olha, se você tiver problema no coração, você morre dormindo lá. Morreu do quê? E você pisava no freio desse caminhãozinho, não parava. Não sei, nunca dirigi caminhão na minha vida, né? Então, não tem nada a ver, né? Então, a ciência que explica bem sobre sonho. Né? Então, realmente, se depender de dons, tá complicado, porque a palavra, como fica a palavra de Deus? Não, mas é uma coisa que é que nem que você fala, né? A gente tem que chegar e falar com bastante ousadia, porque é a verdade, né? E se eles têm, vamos dizer assim, um coração duro, precisa de uma marreta dura para arrebentar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então tem que chegar e falar com convicção, sem medo de ser feliz, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Nem sempre vai aceitar. Nós temos, o que as denominações não têm, nós temos a Bíblia. Eles não têm a Bíblia. Eles têm os deodorantes, eles têm o espanta-vampiro lá que eles usam, né? Tem amuleto, né? Mas nós temos a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Hein, Paulo? Diga. Teve uma aluna que agora a gente está fazendo por WhatsApp. Dela, na última aula, as aulas do DBF falando dos dons espirituais, né? Do Espírito Santo, tudo. E a aluna saiu brava, falando, não, mas eu falo em língua. Ela e o marido falavam em língua. Daí saíram do grupo bravo, falando que a gente estava blasfemando do Espírito Santo. Eles falam mesmo. É O que... né, Mateus? É o que
é o que a gente fala, né? Então, o Schott e a Marli, né? Eles eram pastores da Internacional, né? O Mateus também era uma denominação. E então, algumas pessoas vão entender, nem todas vão entender, né? Lá na parábola de Marcos 4, tem 4 tipos de pessoas, mas um só que entende, né? E ainda se você ver lá no Marcos 4, lá, aquele que é o bom coração, um produziu 30, 60, 100. Então, um produziu só 30, era meio fraquinho ainda, né? Só teve um lá que era 100%. Nem tudo vai dar resultado. Mas nós temos que fazer o quê? Não podemos... Né? Tem um artigo que eu escrevi esse dia sobre o evangelismo egoísta, né? Nós queremos números de pessoas, não é assim? Nós queremos encher a igreja, não queremos encher o prédio lá? Não é assim, não. O que nós temos que querer é ensinar a palavra de Deus. O conhecimento quem vai dar é Deus, né? É o Espírito Santo que vai agir se a pessoa aceitar. É o Espírito Santo que vai fazer isso. A nossa missão é evangelizar, mostrar a palavra de Deus, mostrar Jesus, né, para as pessoas. Essa é a nossa missão. E o crescimento vem de Deus, não é nós que vamos dar. Ele pediu que nós fizéssemos isso. É interessante, né? É interessante. Deus não vai lá levar o evangelho para um parente, um amigo, você não vai. E nem ele vai abrir a Bíblia e vai descobrir. Tá? Dificilmente vai acontecer isso. Ele quer que eu vá lá e fale. Ele não podia ter tirado a água para Moisés. Moisés, não, vai lá você, mas você tem que fazer isso. Então esse trabalho é nosso, né? É nosso. É tão sério a mudar a palavra de Deus que Paulo fala aos Gálatas, né, no capítulo 1, versículos 8 e 9. E, né, amaldiçoa, né? Amaldiçoa, mesmo um anjo, né? Nem eles mesmo têm o poder para mudar, e nem mesmo um anjo queira mudar, que seja anátema, que seja maldito. E ele volta repetindo o 9 e fala, eu repito. Sim. Se mudar algo daquilo que temos pregado, seja anátema. É verdade. Então, Às vezes nós queremos algumas coisas que nos favoreçam, né? E ficamos tentando, né? Mudar a palavra de Deus, né? E já aconteceu muito comigo, né? Já sofri tanto, né? Em querer favorecer alguma coisa e forçar outra, né? Eu estou me corrigindo bastante ultimamente, sabe? Tentar forçar alguma coisa para favorecer, sabe? Nossa, como a gente erra, né? Não pode, né? Tem que se arrepender e voltar atrás, né? Verdade. E é complicado, né? Às vezes você vai pegar pessoas com umas ideologias, né? Na própria igreja, né? E às vezes assim, né? Como em Apocalipse, né? Que foi lido aí, qualquer coisa, né? Que mudar, qualquer coisa que mexer, né? É interessante, não precisa ser coisa grande, né? Não. E às vezes a gente fala, não, mas só isso aí não dá nada, né? Não é assim. É sério, né? Você vê tem coisinhas que você pega na Bíblia e você faz uma mensagem tão grande, qualquer coisa, né? E qualquer é uma coisa tão insignificante, né? É insignificante, verdade. Muito significante. Então, sabe que a gente, né, que trabalha com a escola da Bíblia, não sei se o Mateus já ouviu isso, tem pessoas que falam assim, professor, eu não saí da igreja lá, mas eu não tenho mais paz lá, eu não consigo mais, né? Eu não aceitei, eu não estou congregando com o senhor lá, mas lá onde eu não estou aceitando mais. Então, porque você mostra a palavra de Deus, para a pessoa. E ela fica com a mente perturbada mesmo. Teve um pastor que estudou antes de começar esse corona aí, ele estudou até o fim, daí esses dias ele mandou uma mensagem, falou, a igreja que eu estou indo agora segue bastante o princípio que vocês ensinaram aí na escola. Aí eu olhei o status dele, a fotona com a placa da igreja, né? Daí eu falei, né? Só menos a placa, né? A placa continua. Ele deu risada e deu uma desconversada, né?
A Placone falando que seguia tudo que a gente ensinou. Não larga o osso, né? Lá em Itaquera, né, foi uma beleza lá. Então, era uma denominação, tinha 2 pastores. Um era até chileno, sabe? E eles converteram. E 52 pessoas, o pessoal de Itaquera já está congregando com eles estão lá em São Mateus. Não é longe de Itaquera, sabe? Então eles continuaram no salão que eles tinham lá, continuaram no salão, e ele mudou tudo. Até, inclusive, a filha de um dos pastores, que era ex-pastor lá, era cantora evangélica. Cantora evangélica. E ele mudou tudo. Mudou tudo. Exatamente, olha, valeu a pena lá, esse homem. E agora eu tenho uma live lá, e só dele lá tem umas 30 pessoas que estudam. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde, que Deus